Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e você está em mais um vídeo do curso de Photoshop CC. O vídeo de hoje basicamente é dedicado a efeitos de texto, onde eu vou ensinar como você vai criar efeitos como um texto de papel e esse texto retrô que eu preparei para vocês. É algo muito simples de fazer, não tem muito segredo, porém vou deixar de conversa e vamos logo ao que interessa. Primeiro eu vou aqui eu vou deixar essa imagem como uma base. E eu vou clicar aqui nesse olho para tirar a visualização. O primeiro passo é que você deve adicionar um novo texto, clicando aqui na ferramenta de texto ou utilizando o atalho T. Eu vou clicar num ponto qualquer da imagem e vou digitar o meu texto, papel, e para fazer as configurações é muito fácil. Eu basicamente usei a fonte Arial na sua versão Black, o tamanho da fonte foi em torno de 60 e a cor aqui eu vou deixar com um branco. É algo bem básico, não precisa baixar nenhuma fonte, então fica muito simples de você fazer. O próximo passo é você duplicar esse texto utilizando o atalho Ctrl J, mas antes disso, basta você clicar aqui com o botão direito do mouse sobre a camada e selecionar essa opção, Rasterize Type, porque como você vai fazer algumas modificações, é necessário que você deixe essa camada rasterizada para você poder fazer as modificações necessárias, como por exemplo cortar esse texto e etc. Então agora sim, Ctrl J, note que você vai ter dois textos. Eu vou começar trabalhando com esse primeiro. E o primeiro passo que você deve fazer é simular como se esse papel estivesse rasgado. Eu vou tirar aqui a visualização desse primeiro texto, como eu vou só trabalhar com o segundo aqui. E como você vai fazer isso? Basta selecionar a ferramenta Lasso Tool, que está logo aqui no topo. Você vai clicar sobre a mesma. Eu vou dar um zoom na imagem com Alt mais a barra de rolagem do mouse, para que fique mais fácil de aplicar. E o que você deve fazer é clicar em um ponto e bem livremente simular como se o papel tivesse rasgado. Você já conhece essa ferramenta, a ferramenta de seleção Lasso Tool, então não vai ter muitos problemas para fazer essa etapa. Você vai fazer o corte, simulando aqui, vai completar a seleção e com a tecla Delete, basta deletar a parte que você deseja e Ctrl D para desfazer a seleção. Note que agora você tem o seu texto cortado. Próximo passo é você pintar cada letra com uma cor, e eu vou fazer isso através da ferramenta Paint Bucket Tool, ou lata de tinta. Basta você clicar nela e selecionando a letra conforme a cor que você deseja. Você vai modificando a cor aqui no seu Color Picker e vai pintando conforme necessário. Agora sim, temos o nosso texto já com cada cor, com cada letra de uma cor. Essa parte é opcional, mas eu acho que fica mais interessante desta forma. O próximo passo é você abrir o Layer Style e você pode fazer isso dando um duplo clique sobre a camada. Aqui na Layer Style, você vai selecionar esta opção, Pattern Overlay, onde você vai estar adicionando uma textura aqui no seu texto. Você vai diminuir a opacidade depois, mas antes você precisa selecionar o pattern. Clicando aqui nessa setinha, você vai selecionar a pattern escolhida. A que eu vou utilizar está aqui nesse símbolo de engrenagem, e é esta opção, Color Paper. Clique em OK. E a opção que eu vou selecionar é esta aqui, ó. Esta, onde você vai ter como se fosse um caderno. Então basta clicar, você vai procurando, ela está bem aqui no final. Então, após você já tem o efeito como se fosse um caderno, eu vou diminuir a opacidade para que possa aparecer as cores do nosso texto. Eu vou deixar mais ou menos em torno de 35%, 34%. A escala eu vou dar uma leve aumentada para aumentar o espaçamento dessas linhas e vou clicar em OK. Note que o nosso texto tem essas linhas como se fosse um caderno. Eu vou novamente voltar à visualização do segundo texto e ele vai estar aqui todo branco, sem nenhuma modificação. Selecionando o segundo texto, você vai utilizar o atalho Ctrl T, vai selecionar esta opção aqui
E o que você vai fazer é clicar em cada ponto desse, arrastando a imagem para fazer um efeito de como se esse papel estivesse saindo. Então, por exemplo, você clica nesta bolinha do canto e vai arrastar mais ou menos aqui pro lado, tá vendo? Ó. Você vai fazendo isso, explorando cada ponto que você achar necessário, ó. Você vai ter aqui esses pontos que vai te ajudar na hora de fazer. Ó, e basta clicar aqui para confirmar a alteração. Note que você tem um texto meio em 3D. Novamente, clique aqui na opção de Layer Style e adicione esta última opção, Drop Shadow. Ela vai dar um efeito de sombra, de sombreamento. O ângulo você vai deixar mais ou menos em torno de 100 graus, 120. É legal que você dê uma diminuída na opacidade, deixando entre 50% e 60%. E clique em OK. Temos aqui já parte do nosso efeito pronta. Note que eu vou fazendo, mas você é bastante livre, porque vai variar das cores que você vai estar empregando, do seu fundo. Então isso é algo bem livre mesmo, que você deve fazer você mesmo e ir trabalhando até atingir o efeito desejado. Então, o próximo passo é você clicar aqui na ferramenta Rectangle Tool. E você vai selecionar aqui no fio a cor marrom. Ela vai estar mais ou menos aqui. Caso não esteja, basta você vir aqui ao Color Picker e selecionar a cor e cria um retângulo mais ou menos aqui na parte de cima. Tá vendo? Mais ou menos aqui. Note que o seu retângulo foi criado. Vamos rasterizar esse shape também, clicando com o botão direito e selecionando a opção Rasterize Layer. Então a nossa camada já está rasterizada. O próximo passo é você vir aqui, onde está mais ou menos a sua segunda camada, a camada de papel, e com o Ctrl pressionado você vai selecionar. Note que com o Ctrl pressionado vai aparecer um quadradinho aí. Então é aí que você vai clicar. Vai ser aberto e criado uma nova seleção. E para inverter esta seleção, basta clicar com o atalho Ctrl Shift I. Após, basta selecionar a layer do retângulo que a gente criou e apertar Delete. E Ctrl D para desfazer a seleção. Note que agora foi criado um retângulo só nas letras. Vamos dar um duplo clique para selecionar a opção de Layer Style. E seleciona a opção Bevel Emboss. E aqui a opção de textura. A textura eu não vou mexer, eu vou deixar assim mesmo. Aqui no Bevel Emboss, eu vou diminuir a opacidade do preto aqui, deixando em torno de 50%. E aqui também vou diminuir a opacidade. Eu vou trabalhar de uma forma que não fique tão artificial, mas também é bom que fique com efeito um pouco 3D. Então é legal que você faça esse efeito que fique um pouco parecido como se fosse 3D. O objetivo aqui é simular como se fosse uma madeira. Então você pode fazer isso de uma forma bastante livre, até obter mais ou menos um resultado satisfatório para o seu efeito. O próximo passo é selecionar aqui esse texto de papel, o texto em branco, e dar um Ctrl J para duplicar. Após, você vai clicar e arrastar até em cima da camada onde estava a letra colorida, tá vendo? Então ele vai ficar aqui por cima da camada. O que você vai fazer é muito tranquilo. Você vai novamente pegar a ferramenta Lasso Tool e vai fazer o mesmo esquema, simulando cortes com a Lasso Tool. Como se você fizesse uma segunda camada aqui no seu texto. E depois, utilize o atalho Ctrl Shift I para inverter a seleção e delete a parte indesejada. Vou dar um Ctrl D para desfazer. Note que agora você já tem uma segunda camada. Vou dar um duplo clique novamente e vou selecionar a opção Drop Shadow, que é a sombra. Vou diminuir a opacidade, deixando ela um pouco mais fraca. E novamente vou fazer esse mesmo efeito que eu fiz de simular como se o papel estivesse saindo. Vou dar com um atalho Ctrl T. Vou selecionar aqui esta opção e vou arrastar
mais ou menos aqui pro ladinho, simulando como se o papel estivesse saindo da imagem. E vou clicar no símbolo de certo. O próximo passo é você finalizar colocando uma textura nas duas imagens. Eu vou dar um duplo clique, primeiro no papel que está aqui no fundo. Vou selecionar a opção Pattern Overlay. Aqui, ainda naquela última opção, na Color Paper, eu vou selecionar aqui a opção de listrado, aquela opção que nós tínhamos já aplicado na imagem de cima. Ativei o Color Paper e vou clicar mais ou menos aqui para criar a textura. Basicamente o seu efeito está pronto. Então você tem o texto que a gente criou e o texto original. É bem simples de fazer, não tem segredo.